Salve! Paz do Senhor, tudo bem, meus irmãos? A luta foi grande, mas nós estamos aqui. Sexta-feira brava, chuva brava. A internet não quis trabalhar para nós fazermos ao vivo no YouTube. Mas, como nós não vamos desistir, estamos aqui no Facebook. Depois a gente joga para o YouTube. Se vocês puderem aí, comentem. Se vocês puderem aí, dar um like, beleza? É isso aí. Gostei, é nóis. Irmãos, vamos lá. Eu queria iniciar aqui apresentando esse projeto, me apresentando. Então, esse projeto é um podcast. A gente tem a ideia de fazer em 20 capítulos ou 20 episódios, né? Para não falar que é novela. E qual que é o intuito desse projeto? É trazer uma luz sobre a dependência química. Por quê? Muitas pessoas sofrem, muitas famílias sofrem. E aí nós estamos aqui para trazer um pouco de esperança. Essa é a nossa ideia. Se você tiver sugestão, manda para nós, beleza? Porque nós que trabalhamos nessa área, não tem um dia que nós passamos sem que alguém nos ligue pedindo uma internação ou pedindo um apoio. Beleza? Eu sou o pastor Anderson, sou do grupo Sou Quebrada, juntamente com o Marquinhos e a Jaque. Um abraço para a Jaque aí, o Marquinhos está em loco aqui, para toda a família, deixar um abração e um beijo para minha esposa, a mulher que teve a sorte de casar comigo, meu filho Gustavo, a Jessiquinha, o genro não, que está chegando agora, então não merece abraço. Certo? Só um toque, mas pelo menos é corintiano, né? Vai que vai. E aí, irmãos, nós trouxemos hoje aqui dois abençoados nesse episódio de estreia. Na verdade, nós trouxemos um e o outro caiu do céu. Eita Deus! Glória a Deus. Então nós estamos desse jeito aqui. Vamos trocar uma ideia bem dinâmica, tá ligado? Se você precisar, se você quiser mandar sugestão, alguma coisa, manda aí que o Marquinho tá na técnica. Dá um salve aí, Marquinho! Salve! É desse jeito. Vamos lá. Marquito. Meu irmão, se apresenta aí, por favor. Então, pessoal, sou o Juninho, ali da estrada turística do Jaraguá, casado com a Luciana, pai de 3 filhos, Pablo, Daniel e Isabela. Estou aí para fortalecer esse projeto que sabemos que vai ajudar muitas pessoas aí, falar sobre a dependência química. Aonde que tiver uma roda e precisar, pode me chamar, pastor, estamos aí para somar. Demorou. E aí, Jé, desse jeito aí, dá um salve pra rapaziada aí, se apresenta aí, por favor. Boa noite, pessoal. Meu nome é Jefferson. Também sou ali de Pirituba, perto do Jaraguá. E estamos juntos aí para somar. Mariane, meu amor, casado com ela já tem 12 anos já. Caramba, todo mundo fazendo uma média, hein? Tem que fazer a média, né, Gordão? Desse jeito. Estamos juntos aí, vamos nessa batalha junto. Vamos lá. O Jé começou, parecia locutor de rádio, né? Boa noite. Parecia, hein? Daqui a pouco ele se solta. Beleza, meus irmãos? Então vamos lá? Vamos começar essa odisseia aqui chamada Sou Quebrada Cast. Sabe por quê? Se liga no slogan. Porque só Deus conserta a alma quebrada. Deus. Desse jeito aí, irmão. Vamos lá, Juninho. Fala pra mim, irmão, como é que você conheceu, como é que você começou a usar substâncias químicas, a mais conhecida droga? Então, Mordão, comecei a usar por alguns convites de alguns amigos da minha infância. Minha infância, época de escola, e eu jogava futebol com os pessoal e sempre tinha 2 rapazes que antes do futebol eles se destacavam e ficavam uns 20 minutos longe. Quando voltava, eles voltavam muito felizes, dando risada. Os caras comiam a bola. E eu jogava um pouco também, mano. Tive a curiosidade de saber qual que era esses 20 minutos que acontecia, e aí descobri que os caras fumavam. E aí é um barato louco, porque depois você não joga mais sem, né? Aí depois, mano, depois que você faz o famoso gol de bicicleta. Aí você, então você acha que foi pela droga, né? E isso é uma parada até que legal que você falou, porque depois de um tempo, mano, tudo que eu ia fazer eu achava que eu tinha que usar substância, cara. Então isso começou meio que ser uma mureta na minha vida. E aí, Gé,
Bom, as histórias são parecidas, que muda só o CPF e o endereço, né, mano? Sim. Mas eu também comecei na juventude ali, já quase adulto. Eu comecei quase adulto, mas a minha família tinha muito problema com álcool, né, mano? Então eu perdi 2 pessoas da minha família de cirrose por causa do álcool. E na minha casa sempre teve muita bebida, forró, samba, então eu envolvido nesse meio aí desde criança, tocando samba, e aí depois fui pra Várzea também, então já conhecia o álcool desde os meus 7 anos de idade. Sim. Comecei a tomar o álcool. E aí fui conhecer a maconha lá. 7 anos, mano? É, 7 anos, mano. Meu primeiro porre foi com 8 anos de idade. Caramba, No quintal da minha casa. totalmente precoce, né? Então isso veio acarretar muitos problemas pra frente, né, mano? Então depois eu conheci a maconha, e aí já era só esse baratinho mesmo, vamos jogar uma bola, fumar um, tal, vamos tocar um samba, vou fumar um. Encostava na beira da quadra, né, mano? Vários caras, só porque e tal. Mas aí depois eu fui conhecer aquela que, mano, me jogou na lama, velho. Que foi a tal da cocaína. A gente vai chegar nessa, calma aí. Calma aí, que eu não quero o entrevistador não, irmão. Ô, Juninho, você falou um barato muito louco, irmão. Você falou que é o seguinte, mano. Não foi um desconhecido, cara, que te ofereceu a droga. Isso é muito importante, porque aí, quando vem alguém de fora, você tá ligeiro, mano. Sim. A sua mãe e seu pai sempre falam, não aceita nada de estranho. Mas não é um estranho, mano. Aquele cara que você confia, tá ligado? Às vezes é o cara até que você olha, mano, e se espelha naquele cara, mano. E você fala, pô, eu queria ser assim. Aí o cara chega, você não, é isso aí. Como é que eu quero ser igual a você? Então fuma esse bagulho aí, mano. Sim. E aí quebra você, né? Conta como é que foi isso aí pra gente. Então, como o Jeff falou, né, mano? Uma história parecida, só muda aí o personagem. E na minha infância eu andava com algumas pessoas que na época pra mim eram um pouco influentes, né? Era da hora andar com os caras. Descolado, né? Mas os caras eram descolados, né? Pra você ver, gordão, como que o bagulho é louco, hoje eu já não acho mais da hora, mas na minha época de 16 para 16, 17 anos, eu fazia uma pichação. Participava de uma equipe de pichador que chamava Quebrada. Ainda existe esse K, mano, né? Isso, com K. Existe esse mano ainda, é o mano Joe. Ele é um mano da hora. Hoje já não é mais uma pichação, virou um time de futebol. O pessoal são aqui de Pirituba, são da hora. Faz um trabalho legal aí também na área de futebol. E então a gente era os quebrada. Andamos com vários pichadores e tal. Então essa onda de pinchar e jogar uma bola, sempre tinha droga, né, mano? Então a gente vê que tem algumas coisas que parecem ser da hora, mas ela vem meio que fantasiado pro da hora, pro depois o negócio virar sofrimento. E aí entra a minha história. Quando eu saí da casa dos meus pais e fui morar na rua. Fiquei 4 anos aí na rua aí. 4 anos na rua? 4 anos na rua, irmão. Segura essa aí que a gente vai mais pra frente. Ô Jé, você falou um barato pra mim que é o seguinte, mano. Tudo que você fazia, você tinha que usar droga. E é um barato muito louco, que é o seguinte, mano. Primeira coisa, a primeira dependência que você tem não é a química, mano. A primeira dependência que você tem é a psicológica. Por quê? Você começa a achar que tudo que você vai fazer, você precisa da droga. Você vai jogar uma bola? Pô, não vou jogar bem se eu não fumar um. Pô, mano, eu vou ali no bailinho, mano. É aquele dia que você não usou, você não pega ninguém, mano. O cara fala, pô, é por causa da droga, mano. Se eu tivesse muito louco, porque você vai usar droga, você vai ficar mais descontraído, você vai conversar melhor e você vai achar que é por causa disso todas as vezes. E aí, todas essas vezes, você vai usar droga. Até o momento que você chega e você percebe que tudo que você faz, você precisa usar droga. E aí chega esse momento que você olha e fala, e agora, mano? E aí como é que você percebe isso, mano?
Você percebe isso quando você não tem aqueles 5 contos, tá ligado? Exato. Porque você coloca na cabeça, eu paro a hora que eu quiser, se eu não tiver. Aí você não tem aqueles 5 contos, mano. Você não tem aqueles 10 contos. E aí bate o desespero, mano. Você começa a olhar e fala assim, mano, agora já era. Você chegou a pensar isso, mano? Cheguei, mano. Foi aí o ponto que eu falei assim, parei de usar e tô sendo usado, né, mano? É uma mudança de chave. Você começa a perceber que, poxa vida, mano, chegar ao ponto de trampar, vai longe do pagamento, mano, preciso fazer um vale que eu preciso comprar para poder fazer o uso. Sim. Então, tipo, você já tá, mano, sendo escravo. E essa consciência, ela vem, mas mesmo assim você tá no uso ali, mano. Você tá lá. Verdade. Eu só preciso só me aliviar. E aí já era. Então, nessa daí você fica sempre querendo aliviar. Ô Anderson, precisa aceitar as pessoas aí no Facebook para elas assistirem. Vamos lá, vamos lá. Tem gente pedindo o link também. Vou mandar para você o link. Aceitar onde aqui, Marquinhos? Entra no seu Facebook que vai ter os pedidos de aceite. Não tá aparecendo não. Ainda não. Não tem nem nenhuma. Aceita a Luciana aí, esposa do Juninho. Não tá aparecendo não. Porque se não aceitar ela, o Juninho não sai daqui. E o menino tá no todo. Caramba, hein, mano. Tem que aceitar, mas não tem opção não, Marquinhos. Deixa eu ver se tem aqui nas notificações. Não tem notificações, mano. Dá uma olhada aqui. Pera aí, deixa eu só fazer uma pergunta aqui então. Cara, ô Jé, fala pra mim sobre essa frase, mano. Parei de usar e comecei a ser usado. Frase muito louca. Essa frase ela é uma realidade que muitos adictos não conseguem nem chegar a ela. Porque é nessa mentira que a gente conta pra nós mesmos, né? Não, para a hora que eu quiser. Quando alguém vem te confrontar, é a primeira coisa que eu falo, que isso, viciado não. Paro quando eu quiser. Eu paro quando eu quiser. Mas Essa você é não clássica, para. né? Mas não vai parar. Enquanto você achar uma artimanha para você consumir aquela substância, você vai até o final. Mano. Ô Juninho, você chegou a pensar isso também em algum momento? Mano, eu pensei, mas não com essa frase. Né? Com essa frase. Mas cheguei a pensar assim, mano. Porque eu sempre tive o pensamento de que eu usava e iria parar quando eu queria. Mas engraçado que eu não parava nunca. Então não era porque eu não queria. Porque eu acho que muitas pessoas que se encontram hoje aí na dependência química, eu acho que tinha a mesma sensação que talvez a gente tinha no passado. Que sempre quando a gente era nosso pagamento, gordão, e nós torrava lá metade ou até tudo, quando nós chegava em casa, nós chegava numa depressão, mano. Então, como que eu paro quando eu quiser? Entendeu? Então, era essas paradas aí que acontecia comigo aí. Eu me senti usado quando eu ficava 30 dias trabalhando para levar um sustento para minha mulher, para minha família, e chegava no dia que eu recebia, em vez de eu usar com a minha esposa, com a minha família, eu acabava usando com aqueles amigos. Amigos. Sempre amigos. Pensa num barato muito louco, cara. Você trabalha o mês todo e, cara, às vezes dura 2 dias, dura 3 dias. Por quê? Você tá com os camaradas, né, mano? Os manos, parça. Naquele dia, mano, os 2 dias que você tem alguma coisa. E no terceiro dia que você não tem nada dentro da sua casa, quantos aparece? Nenhum. Só que pra você entender isso, cara, leva um tempão. Pra gente entender, porque eu também tô nessa lei. Pra gente entender é muito louco. E o que essas coisas, né, fazem. Cara, a gente fazia uns baratos muito loucos, né? Juninho, fala pra nós aí como é que você foi parar na rua, irmão. Então, mano, eu cometi alguns erros com o meu pai, né? Fui criado por um bom tempo pelo meu pai. Meu pai separou da minha mãe
e aí meu pai ficou com os filhos. E aí nessa parada de amigos aí, meu pai tinha uma confiança muito grande em mim, Sim. né? Hoje, graças a Deus, eu não sou mais paralisado nessa parada de remorso por causa dessa situação que eu vou comentar. Sim. Porque Deus, ele fez eu me perdoar primeiramente e pedir perdão, né, pro meu pai por causa dessa situação. Mas meu pai me deu todo acesso de cartão dele, enfim, e eu comecei a tirar dinheiro da conta dele e ele descobriu. E aí quando foi na hora do vamos ver, o meninão não teve coragem de encarar a realidade e aí eu fugi, Preferi ir mano. pra rua. Preferi ir pra rua, aí eu fugi, mano. E aí começou a minha história de 4 anos aí convivendo na rua. Caramba, é um barato muito louco, né, mano? Porque às vezes a gente. E, mano, isso é uma coisa muito importante. Nessa época, com usando droga na rua, com os parças, cara, a gente tem um problema muito grande de enfrentar os nossos erros, né? Sim. Sempre Querer correr, né? sempre é culpa do outro, mano. Eu fico pensando, cara. Aí chega um momento que a gente chega numa casa de recuperação, coloca a cabeça em dia e fala assim, caramba, mano, olha o tanto de erro que eu cometi, olha o tanto de gente que eu machuquei, olha o tanto de coisa que eu joguei pro alto, cara, porque a gente trabalha, não consegue ter nada. Eu acho esse barato, mano, muito louco, porque a gente chegou num ponto onde poucas pessoas chegaram, porque se a gente parar para pensar, quantas pessoas não morreram, cara? Sim. Quantas pessoas que nós conhecíamos não morreram? Fala pra gente aí, Juninho, quantas pessoas você andou junto e que hoje não estão aqui para contar a história, irmão? Foram muita gente? Foi uma par aí, uma par de irmão aí que hoje poderia ter tido a chance que eu tive, né? E só que foi paralisado, né? Foi paralisado por causa. Eu tenho um mano aí que ele, quando ele faleceu, ele falou na roda assim, que ele ia fazer ia fumar o último baseado dele, a mulher dele estava grávida, e aí ele saiu, né, sem permissão da mulher, e foi fazer o último rolê, e quando ele estava fumando o último baseado dele, ele foi avejado e hoje ele não está mais aí para contar a história. Então, esse lado da rua, ele é sombrio e é escuro, gordão. E às vezes para muitas pessoas não tem volta. Eu glorifico a Deus por ter tido a chance. Porque na caminhada onde que eu andei, hoje olhando de fora, porque quando a gente tá dentro, nós não consegue enxergar, né, mano? Não. Não, Gê? Quando nós tá dentro, a gente não consegue enxergar, nós até acha da hora também. Por isso que eu hoje me considero uma pessoa que gosta de palestrar sobre a dependência química, bater um papo, mas eu também não critico as pessoas que se encontram, porque talvez ela ainda não está enxergando aquilo que a gente está enxergando. Sim. Mas para me enxergar, gordão, eu precisei de uma ajuda. E às vezes a gente chega até com umas pessoas, né, mais próximas e a gente dá uma ideia e a pessoa ela ainda acha que a gente virou careta. Você sempre usou com nós, agora você é o cara que usa mais e tal. Algumas pessoas usam o termo você ficou chato. Sim. Eu chamo de pastorzinho, né? Vai, pastorzinho. Já Cara, fica no pejorativo, né? Eu tenho um amigo nosso que ele estava sempre no meio da família, uma família bem festeira, e quando ele se converteu, mano, ninguém mais convidava ele para nada. Porque ele ficou chato, mano. Ele não bebia, não dava show pro pessoal dar risada, não era o palhaço, tá ligado? E aí o pessoal acabou parando de convidar ele. E isso é uma das coisas que a gente passa. Por exemplo, cara, a gente vai num lugar que tem muita bebida, a gente pode escolher não ir. Ou a gente pode escolher ir e ficar ligeiro. Porque a gente sabe que a gente tem gatilhos, né?
Eu não tenho problema com bebida, eu não bebo. Ponto. Mas se o cara, eu vou trabalhar na firma, o cara gosta de tomar a cerveja dele, irmão, beleza. Se ele vir perguntar pra mim minha opinião, cara, vou barulhar. Fala, mano, o barato é esse, é esse, é esse. Mas caso contrário, mano, posso dizer um outro. Eu falei, irmão, esse barato vai te fazer mal, mano, e tal, mas senão a gente se torna chatão. A gente tem que esperar as oportunidades que Deus dá, né, mano? Sim, sim. Irmãos, vamos lá. Cara, como que a dependência afetou sua vida pessoal, cara? Seu casamento, seu namoro, seu trabalho, como foi dessa forma? Fala pra nós, Juninho, por favor. Então, eu já estava, quando estava no meu relacionamento, que hoje, pela glória e a honra de Deus, é sólido. Sou casado com a Luciana há 13 anos, mas quando ela me conheceu, eu já fazia uso da dependência química. Então, no começo, gordão, você é um cara descolado, então a pessoa que quer ficar perto de você, ela até aceita algumas coisas. Então eu lembro como se fosse hoje, ela aceitava por algum tempo, ela aceitava que eu ficava próximo, não Sim. consumia longe, até que o tempo foi passando e para ela já não dava mais, né? Eu fiquei no meu relacionamento usando durante 7 anos e usava todo dia. Eu tenho uma profissão aí abençoada por Deus, que o Deus me deu esse talento, que é a área da refrigeração. Dá um abraço aí para todos os refrigeristas, mecânicos, instaladores de ar-condicionado aí. Mas não sei se na área que você se encontra é igual a minha. Chegou uma época que, mano, aonde que eu ia instalar ar-condicionado e equipe de 12, 13 pessoas, as 12 e as 13 pessoas eram usuários de cocaína. Não, até porque chega uma época que todo mundo que está na sua volta é da mesma forma, né? Entendeu? Porque aí você não precisa se esconder, você não precisa esconder quem você é, isso é muito mais fácil. Então o que acontece? A minha esposa, eu louvo a Deus, porque ela foi uma das grandes facilitadoras para que eu hoje me encontro na situação firme e forte em Jesus, né? Eu reconhecer também que o sacrifício de Jesus na cruz também é um dos tópicos muito importantes que eu quero frisar aqui, porque sem Jesus talvez o gordão não teria conseguido. Mas quando eu deixei Jesus entrar na minha vida, a coisa modificou. A gente chega nessa. Ô Gé, me diz uma coisa aqui. Alguma vez você já se colocou no lugar da sua esposa, cara? Pensando o que ela passou junto com você? Sim. Se você suportaria? Sim, a resposta é não suportaria 1%. Porque assim, parei pra pensar e falei assim, mano, já pensou se a minha esposa termina o trabalho dela, ela vai pra um bar, fica a madrugada inteira, chega no outro dia, bêbada, com a roupa às vezes suja, Cheirando cigarro? cheirando cigarro e sem nenhum real no bolso. Eu não suportaria isso uma vez, porque eu, como um homem, eu vejo que seria uma desonra tão grande que o homem não suporta. Sim. Eu não suportaria. Então, eu parei para pensar nisso e já tem um tempo já e venho tentando, toda vez que me dá aquela memória eufórica, né? A gente tem a memória eufórica. E, poxa, mano, olha só um calorzão desse aí, você sozinho no carro, tá, um maior trânsito. Ah, toma uma gelada. Não, porque um gole de cerveja vai me remeter de novo, vai me jogar lá no passado. E aí, quando eu tenho essa memória eufórica, qual que é o meu pensamento? Qual que tem que ser também o meu pensamento? Não, tem que ser um me mostra no outro dia. Né? Porque se a gente lembra disso, pô, lembra do outro dia também, então. Sim. Lembra qualquer consequência disso. E isso tem ajudado. Glória a Deus. Deixar aqui um adendo muito rápido.
você esposa, que tem um marido que chega alcoolizado, que usa drogas, você acha que ele vai mudar? Se você não tomar uma atitude, se você não chegar para ele e falar, ó, não aguento mais, não suporto mais, você vai ser mais uma das 3 esposas aqui. Graças a Deus, a minha esposa está comigo até hoje, são 23 anos. Amor, é nóis. Eu digo para ela também. Eu digo para ela que é o seguinte, mano. Ela tinha o dedo podre, cara. Ela escolheu o pior ser humano que podia ser. Pra sorte dela, Deus colocou a mão e transformou nesse cara aqui, ó. Com a glória de Deus. Oh, glória. Amém, irmãos? Vamos lá, vamos continuar aqui. Coloca aí nos comentários aí o que você tá achando, se o som tá bom, se a imagem tá boa. Manda a sua pergunta pra nós. Beleza? Nós estamos só começando. Olha, vocês não têm compromisso hoje não, né? A não ser aquela pizza que vocês falaram que vocês vão pagar, né? É bênção do Senhor. A bebê tá no bebê conforto ali. Aí, tá vendo? Mas aí, vamos lá, irmão. Como você percebeu que você precisava de ajuda? Começando pelo Juninho. Então, eu percebi que eu precisava de ajuda quando a última vez que eu entrei, né, no uso da droga, eu lembro como se fosse hoje, fiquei 5 dias sem voltar para minha casa. 5 dias na rua? 5 dias na rua. Como eu sempre trabalhei, né, por conta, então eu tinha meu carro e o meu relacionamento, gordão, já não estava da hora. A minha esposa, ela já tinha pedido o divórcio e como era a época da pandemia, a gente tinha que fazer online, então a data estava marcada para daqui 3 meses. E aí eu fiquei muito pilhado com essa parada de separar, e aí saí pra rua, e aí na rua eu fiquei 5 dias sem voltar para casa. No 4º dia, eu já nem conseguia mais fazer o uso da substância a qual era da minha preferência da época, e comecei a sentir sensações muito fortes de remorso, né? E aí foi aonde que eu comecei a pedir ajuda, né? Dentro de mim. Ajuda primeiro que eu pedia dentro de mim, não saiu para fora. E aí foi aonde que Deus, ele falou muito forte no meu coração, que existiam as pessoas que ao todo tempo já estavam tentando me ajudar, né? A pessoa que me resgatou, ela ficou durante 12 anos tentando me resgatar, sem cessar. E aí, um dia que eu decidi, né, pedir ajuda, como toda pessoa tem sua agenda, eu precisei ir 3 vezes atrás da pessoa. Durante 2 vezes não podia me atender, estava com outros atendimentos. Certo. E eu lembro como hoje o Hernão, peguei aí a Anguera, aí eu bati bolado com a Zona Leste. Quando eu peguei a Ayrton Senna, Deus falou no meu coração, volta e tenta mais uma vez. Eu voltei, acho que era 1h30, 2 horas da manhã, voltei no mesmo endereço, apertei a campainha e aí ele me atendeu. Eu lembro que a única frase que eu falei para ele foi: se ele não pudesse me atender dessa vez, se eu fosse embora, ele nunca mais ia me encontrar. Aí ele me atendeu. Porque o desespero era tão grande que as vozes estranhas, elas estavam falando muito forte na minha cabeça naquele momento, até de tirar a própria vida. Porque eu já tinha tentado muitas coisas e não tinha dado certo. Então eu lembro que naquela noite eles me chamaram, me acolheram, e aí no domingo começou a minha trajetória, que foi quando eles perguntaram para mim qual era a ajuda que eu precisava. Porque eles já tinham me ajudado de várias formas, pela Sim. vontade deles. Sim. Então eles falaram: agora eu quero te ajudar da forma que você quer ser ajudado.
E aí foi onde que eu mesmo, pela minha vontade própria, eu pedi para ser internado. Glória a Deus. Vamos aí por parte, que senão a gente vai até o final e tem história, irmão. E aí, Gé? Sempre tem aquele momento, né, irmão? Eu também passei por isso. Aquele momento que você olha e fala, cara, não dá mais. Eu não aguento mais. Problema sobre problema. Ninguém mais acredita na gente. Como é que foi esse momento para você? Então, quando o tempo foi passando e para chegar nesse pico aí, nessa decisão, eu preciso voltar um pouquinho, e foi a época que eu mais fiz uso da substância, foi quando eu estava trabalhando numa empresa de cenografia. Cenografia. E a gente fazia muito set de filmagem e tal, e trabalhava muito de madrugada, né? Certo. E viajava muito. Eu viajava sozinho com dinheiro e virando à noite, e sempre tem a equipe. Sim. Né? Sim. Sempre tem aqueles que você se achega. Por quê? Porque fazem parte do mesmo ciclo que você quer ser social. Né? Sim. E aí eu usava muito assim. Quando eu saí dessa empresa, eu não tive como mascarar mais, porque até esse momento a família nem desconfiava. Só que de vez em quando, cadê o dinheiro? Pois é. Trabalhando, tá viajando, tá virando a noite, tá fazendo hora extra e não tem dinheiro. Não tem dinheiro, porque gastava tudo. E aí chegou um tempo que eu não consegui mais mascarar isso, porque eu já saí dessa empresa e agora eu tava trabalhando por conta junto com a minha esposa. Nossa. Então aí já ficou tinha mais o que fazer, complicado. né? E aí ficou evidente aquilo que era meu caráter naquele momento. Sim. Mas chegou um tempo em que eu vejo que Deus vai cercando, né? Porque Ele vai fechando de um lado, fechando do outro, até você se reconhecer que você precisa de ajuda. Sim. E teve um tempo que eu fui num culto, cara, na casa de uma senhorinha lá no Jaraguá, e uma missionária lá de Franco da Rocha. Jaraguá é abençoado. Aí ela pegou e olhou pra mim assim no final do culto e falou assim: você é igual Davi, mas a sua atitude é de Sansão. Você sabe que não é pra ir pra lá e você tá indo. Então você é desobediente. Só que é uma coisa, assim como Davi, Deus vai te colocar na caverna de Adulão. Aí eu fiquei batendo na cabeça, não é isso? Tava, mano, ativão, continuei. Mesmo já tendo contato com Cristo ali, não conseguia afirmar, né? Sim. Chegou um tempo que... E, cara, isso é muito comum, né? No início dessa caminhada. Você tenta seguir, mas tem aquela... como a Bíblia fala sobre as ondas do mar, né? Uma hora você vai, aí você se sente firmão, aí você tem um problema, volta. Aí chega uma hora que você acaba não acreditando mais nessa recuperação, né, irmão? Sim. E aí teve um irmão da igreja lá nosso, que já tinha passado também pelo problema e estava tranquilo, tinha sido internado, tinha sido bom para ele. E ele chegou na minha casa e me confrontou, mano. E o confronto não foi legal, não gostei do confronto. A gente não gosta de confrontar. Não gostei. Eu sempre corri do problema. Eu sempre tentava me esconder e não resolver. Então eu virava as costas e saía andando. Eu gostava de causar o problema. Então, a gente causava, mas não resolvia, né? Sim. E aí ele me fez o convite e falou assim, mano, a verdade é essa. Ele me mostrou pra eu mesmo. Ele mostrou quem era o Jefferson pro Jefferson. Ele perguntou, você ama sua esposa? Eu falei, amo. Não, é mentira. Mentira? Você ama cocaína. Você ama o bar. Você ama sua filha? Amo. Não amo, não. Sabe que você ama? Passar a noite no boteco. Eu sei que você ama. E aí, aquilo ali, eu falei, caramba, o cara veio na minha casa falar um negócio desse. Mas ele foi a ferramenta que Deus usou, mano, pra que eu viesse a querer mudança. Eu falei assim, então, se eu sou tudo isso aí mesmo, então eu preciso de ajuda, me ajuda. Eu te ajudo. E no outro dia, eu fui pra casa de recuperação abençoado, conheci lá o Mano Marquinho, Pastor Benê, salve Pastor Benê, e você, né, mano, nós conhecemos lá. Então, hoje em dia, eu vivo um ciclo social muito melhor que eu tinha, porque eu conheci pessoas dentro da minha debilidade, que hoje fazem parte da minha vida, e isso a gente não pode perder. E, cara, a gente consegue entender que não são pessoas perfeitas, né? Isso é um barato muito louco, né? Porque a gente busca a perfeição nas pessoas, de repente você tá com pessoas
que passaram pelo mesmo problema que você, que nós passamos, e não são pessoas perfeitas. E mesmo assim a gente consegue enxergar nelas pessoas boas, pessoas que estão lutando como nós estamos, e pessoas agradáveis de sentar numa mesa e trocar uma ideia, de fazer um churrasco, né, Juninho? Sim. De fazer um samba, de fazer um rap, mano, de ir numa casa de recuperação e dar um testemunho. Opa. Esse barato é muito top, cara, porque você consegue entender que as pessoas não são perfeitas e a gente consegue amar as pessoas na sua própria imperfeição. Exato. E isso cara, isso é cristão. Isso é vindo de Cristo, não tem uma outra forma. Só o amor de Cristo pode fazer uma coisa dessa. Só. E aí, como é que vocês estão? Confortável? Tranquilo. Tá de boa? De boa. Então, beleza, irmãos. Então, nós chegamos em que parte? Beleza, nós falamos sobre... O Juninho falou sobre a vida dele na rua, como é que ele chegou. Você também em relação à sua esposa e tal. Então, nós chegamos em todos os problemas. Vamos começar com a fase da recuperação, irmão. Beleza. Você, o abençoado foi até a sua casa, te confrontou. O Juninho foi até a casa de uma pessoa. Acabou meu casamento naquela noite, no dia 22 de fevereiro. É um barato muito louco, eu queria assistir o desfile da Gaviões e eu vendia televisão, irmão. Então pensa, fiquei a noite inteira. Tem uma música do Sou Quebrado que chama Casa Vazia, que a minha esposa tinha ido embora, não tinha nada, não tinha televisão, e foi eu e a casa, e essa música nasceu dessa casa aí, uma música muito forte. Vou deixar o link na descrição, né, Marquinhos, dessa música aí. E aí você para e pensa da seguinte forma, cara. Você chegou numa casa de recuperação. Pô, da hora, mano. Agora eu tô numa casa de recuperação, agora eu tenho uma casa, agora eu tenho um teto, tem um pastor, tem alguém que gosta de mim, que cuida de mim. Sim. Mil maravilhas? Negativo. Tá. Conta pra mim as experiências que foi. Começa, Juninho, por favor. Como é que foi chegar numa casa de recuperação com um monte de gente que você não conhecia, um monte de regra que você não cumpria e de repente... Então, o meu primeiro contato com a casa de recuperação foi totalmente diferente do que eu pensava, né? Para mim, eu ia ficar num lugar e comer, beber, dormir, Piscina? mas não foi nada disso. Mas hoje, se eu pudesse não ter entrado na casa de recuperação, eu não teria entrado. Eu tive muitas experiências boas, mas também muitas ruins. E hoje, uma das coisas que faz eu não usar droga foi as experiências ruins. Ser limitado de algumas coisas que eu fui na minha casa, eu podia abrir a geladeira. Lá eu tinha que esperar alguém que era da cozinha abrir e me servir. Então... É um barato muito louco porque é o seguinte, irmão. Você quer? Só de raiva eu não vou dar. Só de raiva eu não vou dar. É assim, o meu pastor, o pastor Donizete, ele fala isso. Agora eu vou homenagear. Aí, pastor Donizete, meu pastor, meu pai na fé, uma coisa que o senhor sempre disse e eu aprendi, mesmo assim de vez em quando a gente torce o nariz. Como é que a gente faz com o aluno de casa de recuperação? Quer açúcar, a gente dá sal. Quer sal? Dá açúcar. Você quer açúcar, irmão? Quer vida docinha? Vai para sua casa. Aqui é sal. E aprende a ser homem, porque eu estou aqui para ensinar. Certo, pastor? É nóis. Deus abençoe. Desse jeito no Projeto Vitória. É bem por aí. Eu lembro uma frase que o pastor Benê, amo sua vida, tamo junto. O pastor Benê falou para mim assim, falou, ó, se aqui for um lugar onde que você se sentir confortável, for bem tratado, sabe o que vai acontecer, Juninho? Você vai querer voltar para cá. E minha intenção é que você saia daqui e nunca mais volte para casa de recuperação nenhuma. E para glória e honra de Deus aí, eu estou aí na minha caminhada, procurando todos os dias, porque a luta é todo dia, gordão. É como eu falo para algumas pessoas, o meu dia de amanhã pertence a Deus. E eu sigo muito
a palavra que fala que eu não posso tentar o próprio Deus. Então, o que eu faço? Eu não ando onde tem droga. Eu não ando onde tem bebida. E eu não ando nos ambientes que eu andava no Na passado. roda dos escarnecedores, né? No passado. E assim eu vou caminhando a cada dia. Beleza. E aí, Jé? Chegou no projeto Moriá, veio o Benê todo. Amém ou não amém? É? O Benê já vem amém ou não amém? O que você quer, bonitão? O que você quer? Posso ouvir um amém? E aí, como é que foi daí pra frente, irmão? Então, eu tive uma experiência um pouco diferente, cara. Porque o que eu sabia de casa de inspiração é: você vai chegar lá, você vai ser dopado e vai ficar babando pelas paredes, mano. Então eu fui com muito medo disso acontecer comigo, cara. De depois eu sair de lá dependente de um psicotrópico. Sim. Mas quando eu fui, você vê, a minha esposa não foi comigo, meu irmão não foi comigo, meu pai não foi comigo, minha mãe não foi comigo. Quem me levou foi o meu pastor, né? E esse mano que me confrontou. Sim. Isso no outro dia ele ter me ido lá em casa. E quando o pastor Benê perguntou quem vai se responsabilizar por ele, mano, eu tenho certeza que todos os meus familiares estaria com os dois pés atrás, não é nenhum. Os dois pés atrás, fala assim: não, vai pra minha casa. Não, ele vai voltar pra casa dele. Não. O pastor Rian falou assim: pastor Rian, apóstolo, te amo, você é bênção. Ele falou assim: não pode pôr meu endereço aí. Se ele não tiver pra onde ele vai pra minha casa. Então, mas aí eu cheguei naquele lugar e quando o carro entrou ali naquele estacionamento que desceu pro campinho, eu escutei Deus falar comigo a primeira vez, mano. Glória a Deus. E ele falou exatamente o que a velhinha tinha falado lá no culto de Araguá: tô te colocando dentro da caverna do Adulão, seguro. E aí o negão, perezão, 2 metros de altura, olhou pra mim com aquela cara feia dele e já me deu a primeira chicotada. Se você veio para ficar no spa, amigão, pode voltar. Aqui você não vai ter vida fácil não. E não foi fácil não. Não é fácil para ninguém, mas isso que ajudou, cara. Me ajudou às dificuldades. Eu evoluí bastante como pessoa naquele lugar. Mesmo dando cabeçada e errando, porque a gente erra pra caramba na nossa interação, mano. A gente quer mesmo as coisas que, não, mano, isso aí tá errado. Tá errado o quê? Você tava errado. Tava tudo certo na sua casa, você não quis ficar lá. Então, porque você quando você chega numa casa de recuperação, é um barato muito louco, porque é o seguinte: você acha que tem que mudar tudo, cara. Você chega, você acha que a cama não é naquele lugar, você acha que a refeição tem que servir mais cedo, você acha que o cozinheiro tem que te dar um pão maior. Mano, e aí você chega querendo mudar tudo, aí você ouve aquela frase, irmão, que acaba com quem tá chegando na casa de recuperação. Você não veio aqui para mudar nada, irmão. Você veio aqui para ser mudado. Então é o seguinte: deixa Deus te mudar. E para quem tá acostumado a ser a última bolachinha do pacote, mano, nossa, você toma um tapa na cara que você fala: cara, e agora? Agora, irmão, você vai deixar Deus mudar. Que é fácil? Não é, cara. Não é. E aí você fala nisso dos erros. O projeto Vitória, por onde eu passei, lá no fundão da Vila Bela, lá da São Mateus. Cara, eu ainda sou aluno, depois de 16, quase 17 anos que eu passei lá, eu ainda sou o aluno que mais escreveu disciplina, cara. Eu sou o único aluno que perdeu a refeição. E, cara, eu sou o único aluno, não, um dos únicos, porque eu e o Gilberto fomos ungidos presbíteros pela casa, cara. Então você vê, não é você chegar numa casa de recuperação e se esconder. É você chegar numa casa de recuperação, cara, apresentar suas feridas e deixar o cara colocar o dedo ali, o pastor que está te tratando debaixo de Deus, mano. E deixar aquilo cicatrizar, porque a gente chega, cara, cheio de ferida. A gente chega cheio de mágoa, a gente chega cheio de culpa, Cara, eu levei um tempo enorme para me perdoar. Não é nem perdoar as pessoas, cara, eu achava que eu não era digno de receber perdão, porque tanta coisa que eu fiz errada, eu deveria sofrer, cara. Sim. E quando eu cheguei numa casa de recuperação, eu achei que a casa de recuperação era o maior castigo da minha vida. E saí de lá achando que foi a maior bênção que Deus poderia me dar. Porque a casa de recuperação foi o maior, eu sempre falo isso, o maior e mais impressionante, a maior e mais impressionante experiência que eu já tive na minha vida. Tive que morar com um monte de gente diferente, suportar aquelas pessoas, amar aquelas pessoas e muitas vezes depois voltar para dar estudo e muitas vezes pastorear quando o pastor Donizete não estava. Então, cara, isso é tremendo, cara. Você poder voltar na casa de recuperação que você foi aluno
e poder ser apresentado como alguém falar, esse cara aqui agora é monitor, esse cara aqui agora, o que ele falar para você é lei. E você fala, caramba, mano, olha que muito louco, porque, cara, eu cheguei aqui, eu não era ninguém, agora eu já sou alguém. Só que isso vai te trazer também situações, né? Porque o aluno vai vir te testar. E aí, aquela velha máxima de casa de recuperação, quer saber quem é o aluno, dá a chave na mão dele. Sim. Muita gente se perde, porque não é poder, irmão, é amor. Tudo relativo à dependência química, tudo relativo à casa de recuperação é amor. Se não for por amor, Sim. porque 99% das casas de recuperação por aí não ganha nada. É tudo na base da misericórdia, é tudo na base da doação. E uma coisa muito louca, né, Marquinhos? Pra gente falar também. Irmão, pensa que é o seguinte, casa de recuperação não vive de cesta básica, tá ligado? Pode doar, beleza, mas aí, casa de recuperação precisa pagar a luz, casa de recuperação precisa pagar a água, precisa pagar telefone, precisa pagar salário de obreiro, porque nem relógio trabalha de graça. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Então, quando você for pensar, vou doar alguma coisa, pensa nisso, irmão. Não é só... A cesta básica é bem-vinda, mas não é só cesta básica, beleza? E quando as pessoas que chegam na casa de recuperação, irmão, e pedem vaga social, cara, peça vaga social se você precisa. Se você tem condições, cara, paga. Porque aí você abre uma vaga social para outra pessoa. Nós já tivemos pessoas que chegaram a pedir vaga social, que chegou no domingo de importado, irmão, e a gente não tinha o que pôr na despensa. A gente não tinha como pagar a água, não tinha como pagar a luz. Isso aí é um tapa na cara, mano, te fazer de otário. Tipo, eu tenho meu dinheiro e eu não quero pagar você. Então o problema é seu. Beleza? Irmãos, beleza. Passou a casa de recuperação, certo? 9 meses? 9 meses. 9 meses. Ele ficou menos. Eu fiquei 2 meses, mano. Caramba! 2 meses. Mas fiquei 2 meses porque o projeto encerrou. Sim. Ah, é verdade, eu me lembro dessa situação. Não foi porque eu quebrei o tratamento. Não, você recebeu a bênção. Recebi a bênção. É isso aí. Então pensa que é o seguinte, beleza, acabou. Para você acho que foi mais complicado. Porque de repente você não tinha mais a casa de recuperação. E você fez um plano para 9 meses, né? Sim. E aí como é que foi isso? Então, eu encerrei com 2 meses, mas porém eu terminei meu tratamento, no convívio dentro de casa. Fiquei durante 7 meses sendo acompanhado pelo Marquinho e sem trabalhar. Fiquei voluntário numa igreja, trabalhando voluntário na igreja. Entrava às 8 horas da manhã e saía às 5 horas da tarde. Até que bateu os meus 9 meses de tratamento. E aí, depois que bateu meus 9 meses de tratamento, eu lembro até hoje, tava eu, Marquinha, a Esther e a minha esposa, eu morava num apartamento. E a gente tava fazendo planejamento para mim voltar para a área de trabalho com a empresa de ar-condicionado que a gente temos até hoje. E aí meu telefone tocou. Era um supervisor do banco do Itaú me oferecendo uma vaga porque alguém tinha me indicado como mecânico. E aí a gente lá, eu falei pro Marquinhos, nossa, é uma vaga de emprego. E aí o que eu faço? Mano, aceita? E aí eu aceitei e fiquei 8 meses trabalhando no banco. Depois de 8 meses eu comecei a ver que o ambiente do banco já estava me trazendo risco. Sim. E aí conversei com a minha família, pontuei as situações, porque demora pouco tempo no convívio onde que você está para você se identificar com algum dependente. E aí já estava começando. A pessoa que trabalhava comigo era meu auxiliar, ele começou a usar trabalhando, né? Não na frente de todo mundo, mas o usuário ele usa em qualquer lugar, né, mano? Então ele usava e trabalhava e eu já estava sentindo aquela opressão. E eu não vou mentir, nosso organismo, quando ele identifica a drogadição, a gente sente o humor mudando. Sim. A mente já começa a voltar para trás, e é onde que eu levantei a mão e pedi para ser mandado embora do banco, onde que
eu ganhava bem, sustentava a minha casa. E dali eu me desliguei porque eu sabia que eu estava correndo um risco. Sim. Se eu continuasse ainda nesse trabalho. Amém. E aí, Jé? Eu completei o meu tratamento. O meu tratamento acabou um dia depois de eu fazer 30 anos. Caramba. Meu aniversário foi no dia 8 e eu encerrei meu tratamento no dia 9. Caramba. E foi um tempo, Gordão, que hoje, olhando para trás assim, ó, eu poderia ter aproveitado mais. Porque eu não tratei tudo que eu tinha que tratar. Sim. Nos meus 9 meses e eu tive consequências duras por isso. Tive recaídas depois que eu saí do tratamento e passei por situações que eu nunca imaginei passar. Porque a drogadição, ela tem uma máxima, né, mano? A drogadição, ela é a doença do que eu não fiz ainda. Sim. Ah, eu nunca matei ninguém, mano. Se você continuar na drogadição, pelo menos você vai matar ou sua família ou você vai se matar. Sim. Então é o que eu não fiz ainda, drogadição. E aí, depois eu passei mais 3 meses na Casa Água, Pastor Kennedy. Certo. E aí, de lá pra cá, eu tenho tentado mudar todo dia, né, mano? Pra manter Todo em dia pé. é uma mudança. E o que o Juninho falou aí dos ambientes é verdade, mano. Eu tenho muitas profissões e recentemente eu tava trabalhando numa marcenaria. Certo. E aí, uma equipe de 3 caras, mano, eu era o quarto, eu comecei a sentir aquele ambiente que não era pra mim mais. E igual o Juninho falou, é um ambiente que você, a sua profissão, quando você domina ela, você começa a ganhar bem. Sim. Você não vai ganhar mal. Se é um bom profissional, você vai ganhar bem. Mas você começa a ver que o dinheiro não é mais importante. Sim. Que aquilo ali vai te jogar pra um buraco que depois você não sabe se sai. Eu costumo dizer que dinheiro na mão de dependente químico é gasolina no fogo. Quanto Exato. mais ele tem, mais ele vai usar. É. E aí é um barato que é muito louco. Mas vamos aí. Tem uma pergunta aí, Gordão. Onde estamos? No Facebook? Como foi o primeiro dia fora da casa de recuperação? É isso que a gente está falando, né? Depois da recuperação. Ah, o primeiro dia eu fui total, mano. Tá na voz aqui é o Marquinhos. O Juninho tem uma curiosidade aí do primeiro dia na casa de recuperação. Primeiro dia para você, a experiência lá que você não tomava café. Conta aí. As restrições. Aí então, eu não tomava café, né? Eu fui criado com Todd aí. Ah, é? Você conta as Fui vezes. até meio que zoado, né? O pessoal me falava que eu era o menininho do Todd Da casa. da casa. E quando eu cheguei, estava tendo uma comunhão dos pastores, um momento muito abençoado na casa de recuperação, esses momentos onde que muitos pastores de vários lugares vinham para orar. E quando eu cheguei foi esse momento e tal, e tinha a mesa, né, deles lá. E aí quando eu cheguei, perguntaram para mim o que eu tomava. Aí eu falei, eu tomo Todd. Aí me serviram. No outro dia, quando eu acordei, que eu tô na fila lá, aí fui olhar lá, não tinha só café ou leite. Aí eu perguntei pro irmão que tava na cozinha, falei, irmão, eu só vi café e leite. Ele só café e leite. Eu falei, então, eu não tomo café nem leite, só tomo Todd. Ele falou, mãe, então vai tomar na sua casa, porque aqui é café ou leite. Aí eu falei, não, obrigado, irmão, desculpa aí. E aí, pra mim continuar na casa de recuperação, eu tive que aprender a tomar café, mano. Com 24 anos, mano. Mas é louco. Legal, cara. Cara, vamos lá. Quais foram as principais? Porque, cara, a gente já não é a mesma pessoa que a gente era antes. Aliás, mudou muito, cara. Eu vejo muito mudança em mim em relação ao trato com a família, o trato com os clientes, né? O trato no dia a dia e a vontade de estar perto da família. E da família estar perto da gente, né? Então, como é que esse trato familiar, como é que eu posso falar? Como é que foi refeito esse ciclo familiar? Porque a gente deixou muita gente triste, né? Muita gente abriu mão da gente porque era o que a gente merecia. E como é que foi reconstruir isso, cara?
Quer começar, já? Começa aí, já. Então, uma coisa importante, Gordão, que aconteceu é que, junto com o meu tratamento, a minha família também entrou no tratamento. Pra você ter ideia, a minha mãe ela fumava desde os 14 anos de idade. Isso é muito louco, você falou. E as sessões das festas que tinha em casa, do churrasco, das bebedeiras, quando eu aceitei o tratamento, a minha mãe, ela teve uma conversa comigo e ela falou assim: se você decidir se tratar, eu também vou. Você se livra do seu vício, que eu vou tentar me livrar do meu. E aí eu entrei na casa de operação no dia 24 de setembro de 2018. Certo. E ela parou de fumar naquele dia, mano. Sério? Parou de fumar naquele dia. E não tem como não agregar a Cristo isso, porque se tem a medicina fala que a dependência química não tem cura, mas Cristo é a cura para tudo. Então, nós estamos como se fossem diabéticos, tomando a sua dose de insulina todo dia. E a insulina é Cristo, mano. É isso que nos mantém conectado e centrado na nossa recuperação. Então, quando eu entrei no Moriá, e aí tinha um grupo de apoio à família, Certo. isso foi de extrema importância para que o ambiente familiar da minha casa, os meus familiares, entendessem que aquilo não era só uma falta de vergonha na cara, Certo. era uma doença. Então lá eles aprenderam que a dependência química é uma doença. E aí tudo ao meu redor mudou. Então quando eu voltei para casa, respondendo a pergunta do irmão aqui, como foi o primeiro dia? O primeiro dia é da hora, mano. Só que eu chegava em casa de ressocialização, tinha pizza. Era bife pra comer na janta. Tava tranquilão. Falei, ixi, em casa tá da hora, né? Aí ia pra clínica, eu nunca tomei chá, não gostava de tomar chá, mano. E lá, o que era? Chá de gengibre. Meu problema era com sopa, cara. Eu também tenho problema com sopa. E aí, eu cheguei... Salsicha. Salsicha. E eu cheguei em Cara, casa... o cara que não gosta de salsicha na casa de recuperação, irmão, Ele tá enrolado. Passa fome. Passa fome. E aí eu cheguei em casa no primeiro dia, gordão. E aí não tinha mais a pizza, mano. Aí tava comendo ovo. Eu falei assim, poxa, mano, não tem pizza hoje. Aí a esposa pegou e falou assim, ó, isso aqui é a nossa realidade, mano. Quando você vinha na Ressô, a gente se preparava um mês inteiro pra você vir na Ressô. Então, você começa a pensar, poxa, mano, olha só, ainda existe esperança. Porque eu vinha de ressocialização e a minha família estava toda programada para a minha ressocialização. Então isso ajuda demais o dependente químico. Sempre estava bem em casa, né? Sempre tava bem, família. Família é, cara. Família não tem que levar problema para aluno dentro de clínica. Não tem que falar o que está acontecendo de problema na ligação, porque ele é um problema. Sim. Só vai trazer mais um, ele vai sair daqui. E muito menos é que a gente dependente químico é mimado, né, mano? A maioria deles. E a gente traz um monte de problema pra mãe, pro pai, pra quem seja que vai visitar a gente, que sai com uma carga, né? Exatamente. Porque as pessoas, eu sempre falo isso, falava isso no Projeto Vitória, que é o seguinte, cara, sua mãe tá vindo pra te ver, seu pai tá vindo pra te ver, é uma obrigação sua tá bem e mostrar pra eles mudança, porque lá fora eles estão fazendo muito esforço pra você estar aqui. E o tempo que você tem pra orar, eles não têm. O tempo que você tem pra buscar, eles não têm. Então é obrigação sua orar por eles para que eles possam chegar aqui e ver mudança na nossa vida. Isso é uma obrigação, cara. E respondendo a sua pergunta, o ciclo familiar ele foi refeito, os mais próximos, né? Ali, matrimônio, minha mãe e tal. Mas tem coisa que acaba sendo irreparável. Sim. Não tem como mais eu ir para Itapecerica, para onde a gente sempre se reunia ali só para bebedice, e estar Não dá pra ver. de novo naquele ciclo. Então tem grupos familiares onde não é viável, mano. Então foi refeita uma harmonia sim, mas nem com todos. Às vezes porque eu não me sinto mais à vontade e eles também não querem mais contato. E isso a gente tem que entender, né? Que a gente não é a última bolachinha do pacote, igual a gente sempre acha. E tem pessoas que ficam magoadas e não conseguem mais ter o mesmo contato e a mesma intensidade de relacionamento que tinha antes. Isso é fato. Pessoal, tem uma pergunta aqui que é interessante. E aproveitando essa pergunta, Juninho,
Quem perguntou, Marquinhos? Foi o... Leandro, né? Foi o Edgar? Edgar? Edgar é meu cunhado. Edgar Luiz. Edgar Luiz. Bom, a pergunta é a seguinte, Juninho. Depois que vocês, Juninho e Gé, depois que vocês passaram pelo processo de recuperação, se vocês ajudaram ou ajudam a outras pessoas a deixar as drogas. E aí a gente pode fazer a propaganda do Amigos do Moriá. Então, quando eu estava na casa de recuperação, uma das coisas hoje eu falo com o coração muito aberto, uma das coisas que me ajudou bastante foi um projeto que hoje eu faço parte desse projeto, faço parte da diretoria, que é Amigo dos Moriá, que o Ângelo, ele ia lá e levava lá o seu testemunho, batia um papo com a gente, e eu ficava olhando, né, mano? Porque eu sempre fui aquele cara, Gordão, de prestar muita atenção em atitudes. E eu conseguia ver no olhar, assim, das pessoas, né, mano? A sinceridade, e eu vi a sinceridade do cara. Sim. E depois, quando eu fui vendo os jogos, né, que eles vinham bater um futebol, uma vez eu chamei o Mano Ângelo, e falei pra ele, mano, eu vou me tratar, vou ficar aqui, eu vou me tratar uns 9 meses. Mas quando eu sair daqui, mano, você não vai me aguentar, porque eu vou entrar nessa parada aí, desse time seus aí, mano, e vou continuar. Pra me permanecer de pé, é fazer visita em casa de recuperação. A gente costuma ir uma vez por mês, tá envolvido no futebol, onde que a gente passa o dia, né? E é justo no domingão, domingo que a gente poderia estar em casa, no sofá, para quem trabalha de segunda a sexta, ou a segunda a sábado, a gente vai lá, prepara um dia, né? Para ficar lá, a gente leva a refeição, Sim. faz o futebol e conta um testemunho. Então, hoje, desde quando eu saí da casa de recuperação, não teve um mês que eu não fiz isso. Então, eu faço direto, eu, Gé, Marquinhos, Pastorzão aí, é o que a gente faz, é o nosso alimento aí. É isso mesmo. E também quando tem amigos próximos a nós, né, e pessoas que chegam até nós pedindo ajuda, cara, a gente não mede esforço, não. Tem um testemunho legal que eu internei um amigo nosso, fui levar ele na clínica, mano, e eu falei com ele, contei com ele depois. Hoje ele tá bem, graças a Deus, mas eu costumo dizer que ele chegou em Pirituba primeiro que eu, e eu tava de carro, hein, mano. Eu tenho uma história dessa também. Eu deixei ele na clínica e quando eu cheguei em casa ele já tava lá, mano. Eu falei, caramba, mano, você veio mais rápido que eu. Acho que todo mundo tem uma história dessa. Mas isso não desmotiva, né, Gordão? Porque, igual o Juninho falou, esses domingos que a gente vai pra clínica, mano, o domingo é o pior dia pra quem tá internado. Porque o dia que não tem laboterapia é o dia que você lembra que vai passar o jogo do seu time na tela. Ou que você podia estar em qualquer outro lugar, mano, com a sua família no churrasco, mas não, você tá ali internado. Por quê? Porque você decidiu. Eu ainda dei essa sorte, no projeto podia assistir o jogo, cara. Lá no Moriá também podia assistir. Então, o jogo e o Fantástico à noite. Esse eu acho que o único vício que sobrou foi esse. Hein, Gordão? Dá boa noite aí, ó, pra dona Marli e Eugênia, minha mãe. Acabou de entrar aí, ó, na sala aí. Aí sim. Fechou. Irmãos, vamos entrar então nessa reta final. E eu queria fazer mais 2 perguntas pra gente encerrar, cara. E a primeira pergunta dessa reta final é o seguinte, cara. Quais são os objetivos daqui pra frente? Quais são as metas?
Beleza, cara. A gente travou uma luta enorme na dependência química. A gente travou uma luta enorme dentro de uma casa de recuperação. Então a gente conseguiu renovar alguns círculos, né? Como família. E agora? Agora, quais são as metas para o futuro, cara? O que vocês pensam nisso? Quais são os seus sonhos? Porque o dependente químico não sonha, né, cara? O dependente químico, ele vive um momento de cada vez, ele vive a próxima dose. E hoje, quais são os sonhos? Quais são os sonhos seus? Quais são os sonhos seus? Quais são os sonhos das famílias? Né? Juninho, Jé, quais são os sonhos? Então, essa parada de sonho, eu tenho até uma partilha para trocar aqui. Que uma vez eu estava numa casa de recuperação e nesse dia eu fui convidado para deixar uma palavra lá. E depois que eu deixei a mensagem que o Senhor tinha me direcionado, eu falei na casa de recuperação e fiz essa pergunta na casa de recuperação. Se os pessoal que estavam lá, eles tinham sonhos. E aí depois um cara me procurou e ele falou pra mim, falou, mano, isso mexeu muito comigo, porque eu não tenho sonho, mano. E ele chegou a ser um pouco até mais profundo, ele falou, hoje eu tô na casa de recuperação, mas, cara, tipo, se eu estiver vivo, tá legal, se eu morrer, mano, eu tô legal também, porque, mano, eu não sonho mais nada, eu vivo minha vida, mano. Eu vivo minha vida e eu falei pra ele, falei, mano, o sonho, ele é uma fonte para que a gente acredite no amanhã, gordão. Então, hoje o meu sonho, primeiramente, é permanecer de pé, mano. Permanecer em pé, permanecer no caminho do Senhor e procurar, mano, nunca mais decepcionar minha família, mano. Porque as outras coisas eu sei que eu vou alcançar, mano. Eu vou alcançar. É como hoje, né? Hoje eu saí de um acidente, onde que eu fiquei 1 ano e 5 meses, né? Sofri um acidente aí, fiquei com gaiola, tô com uma pequena debilidade, onde que eu fiquei com a perna curta. E umas pessoas hoje me param, às vezes, conversam comigo e falam que eles se impressionaram com isso, com a minha atitude, como eu me lidei com esse acidente. Sim. Porque nunca ninguém me viu chorando, nunca ninguém me viu reclamando, e por causa ao contrário, de gaiola eu trabalhava, ia pra cima do problema. Então hoje eu não sonho em ficar rico, não sonho em ter trabalhando numa multinacional, eu só sonho em continuar em pé, mano, no caminho do Senhor, glorificando todos os dias e sonho nunca mais dar uma decepção de voltar pro caminho da drogadição. Glória a Deus. Esse é meu sonho, mano. Amém. E aí, Jé? Cara, não podia ser diferente, né? Porque a gente vai amadurecendo com o passar dos dias e do tempo, e não tem como você pensar em nada externo se o seu interno estiver zoado. Então, eu parei de fazer oração para Deus me ajudar a pagar as contas no final do mês. Eu parei de fazer oração para Deus me dar um emprego que eu possa dar um futuro digno para minha família, embora tudo isso é bom e eu queira. Mas eu acordo hoje todo dia, gordão, e sem demagogia nenhuma, a minha oração é: Senhor, só não deixa eu sair dos seus caminhos hoje. Então, é esse sonho, o sonho do adicto que quer manter sua recuperação. Ele tem que pensar que aquele que tirou ele do fundo do poço foi Cristo. Então, o meu sonho é cumprir aquilo que o Senhor já determinou para minha vida. Então, se ele já tem os propósitos perfeitos para mim. Então,
tudo que ligares na terra terá sido ligado no céu. Eu preciso descobrir o que ligou lá, mano. Então, o que ligou lá? Ele já escreveu todos os dias da nossa vida no livro dele. Eu preciso descobrir o que está escrito lá para me viver isso. No dia que eu viver isso, eu viverei o melhor dessa terra. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos chegando no final e eu queria pedir para vocês que vocês fizessem as considerações finais. Deixe uma mensagem, cara, para quem está nessa vida que nós passamos, uma mensagem de esperança aí para as famílias que vivem isso e que não veem uma luz no fim do túnel. E nós estamos aqui, irmão, com uma luz no fim do túnel. O maior de todos os túneis sou eu aqui. Né? Nós somos os exemplos, cara. Nós somos a carta viva de Deus nessa terra, cara. Porque um monte de gente não conseguiu viver o que nós estamos vivendo. Um monte de gente morreu no caminho, um monte de gente desistiu. Um monte de gente que deveria estar aqui e chegou no pastor e falou assim, não, eu quero ir embora. Não suportou e foi embora. Então nós somos pessoas muito, muito privilegiadas, cara. Então eu gostaria que vocês deixassem uma última mensagem aí, última mensagem desse evento, né, irmão? Exato. Por favor. Quero primeiramente agradecer a Deus pela essa oportunidade de estar aqui nesse início de projeto. E quero dizer aí para as pessoas que ainda se encontram, né, que primeiramente confiar em Deus, que Ele é o caminho, né? O caminho é a verdade. Isso é a parte mais importante. A gente nunca vai tirar o sacrifício de Cristo na cruz e vamos colocar em nós. A gente não fizemos nada se não fosse Cristo habitando na nossa vida. Mas tem chance. Basta acreditar e se esforçar um pouquinho mais. Amém. Certo? Quero falar com você que ainda está na dependência química. Cara, se tem uma coisa que pode te tirar isso, é Cristo. Mano. Só que a gente precisa se deixar ser ajudado. Então a primeira coisa é, entenda que você já perdeu. Você não pode mais. Não tem como você usar uma. Não tem como você tomar uma cerveja, cara. Vai te levar para o fundo do poço. Vai te levar para você perder tudo. Você aí, jovem, que está começando a fumar maconha agora e está deixando você feliz da hora, você ficou feliz, mano. Mas a mesma maconha que está fazendo você sorrir, está deixando sua mãe chorando em casa. Então, pensa um pouquinho. Não é história da carochinha quando diz que isso é uma porta para que se torne algo mais grave. Ninguém começou fumando 10 baseados. Ninguém começou tomando um porre de 1 litro de cachaça, mano. Começou numa dose. Então, também a recuperação é da mesma forma. Um pedreiro, ele não faz uma casa construindo com 10 tijolos de uma vez. Ele senta um tijolo de cada vez. Então, é um dia de cada vez e você precisa querer. Agora, você familiar, não é brigando, não é batendo e nem xingando, nem declarando palavras ruins. Mas procure também uma ajuda. O familiar, o codependente, ele também precisa de ajuda. E os dois caminhando juntos, isso vai dar certo. Eu queria deixar só um versículo aqui, o Gordão, que está em Tiago 5,16. Esse versículo, ele é muito citado no Reviva, um projeto para dependentes químicos, no roda de partilha da igreja do pastor Lamartine Pozella. Lá no Reviva cita muito esse versículo e eu tenho buscado viver ele. Que diz assim, Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, sabe como que você vai sair desse emaranhado de coisa ruim que tem dentro de você aí, mano? Falta de perdão. O pior perdão é o que você dá pra você mesmo. Você não consegue se dar perdão. Mas se Cristo te perdoou, mano. Aquele que não perdoa, ele está se fazendo maior que Deus. E Deus perdoou todo mundo. Então, é falar, mano. Eu tive muita dificuldade em falar, em expressar os meus sentimentos. E isso me trouxe graves consequências. E hoje em dia está aqui, ó. Eu louvo a Deus. Obrigado, Gordão, Marquinho. Cheguei nos 45 do segundo, né? Mas consegui aí. Meu amigo Juninho aqui, meu parceirão, tá comigo sempre. E essa é uma chave, ó. Dependente de que tá em recuperação, não se isola, mano.
não se isola que dá ruim. Tenha sempre um parceirão do seu lado, alguém que pode apontar o dedo na sua cara e falar assim, você está errado, você precisa mudar nisso. E isso vai te ajudar. O confronto ajuda também. Amém? Fica com Deus aí, Deus abençoe. Glória a Deus, Fica na irmãos. paz. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado por esse tempo de qualidade que nós tivemos aqui. Marquinhos, considerações finais? Bom, deixa eu inverter a câmera aqui, para a galera me ver também. Boa noite aí, pessoal. Bom, pedir desculpa aí primeiramente, porque a nossa ideia era fazer pelo YouTube, mas tivemos várias dificuldades aqui. Mas, Tinha que esperar o graças dia chegar. a Deus, conseguimos fazer essa transmissão aqui e registrar esse momento, tá? Esse momento é um momento de um primeiro episódio que a gente desenhou aqui. Fugiu bastante do que a gente escreveu, né, Gordão? Mas a nossa intenção é a gente trazer conteúdo para vocês, tá? E como o Gé e o Juninho falou, é muito importante vocês se colocarem nesse lugar que eles se colocaram aqui hoje, de estar externando aquilo que está dentro de vocês. Isso provoca cura. Isso provoca em vocês consolidação do seu processo de recuperação, tá? Então, eu queria falar e deixar aqui alguns serviços, né? Primeiramente, agradecer aqui a S1 Produções, né, que cedeu o espaço aqui para a gente estar criando esse conteúdo e vamos criar toda a temporada aí, a primeira temporada, né? Tem psicólogo, tem doutores aí para sentar na mesa e conversar a respeito do assunto, tá? O Gé falou do Reviva, né? Pastor Daniel Beltrão, nosso amigo, nosso mestre, é uma pessoa que tem conduzido ali com excelência um trabalho ali na IA Church. De que dia que é lá, Gé? Quinta-feira. Todas as quinta-feiras tem uma reunião lá na IA Church. Se você quer saber um pouco mais, procura WAH Church. E aí tem a questão lá do projeto Reviva, que é o projeto que trata dependentes e codependentes químicos. Já estive lá, o pessoal é firmeza, é um ambiente seguro para você estar participando e recebendo de Deus um direcionamento. Amém? Nós aqui na Profac, né, nesse lugar onde é a produtora S1, também funciona a associação a Profac. Uma vez por mês, na terceira terça-feira de cada mês, nós vamos fazer um encontro aqui. Então, na próxima terça-feira, nós teremos uma liga de acolhimento para dependentes e codependentes químicos. Se você tem a necessidade de conhecer mais sobre esse tema, venha participar com a gente, uma roda de partilha, onde nós vamos compartilhar as nossas experiências. Amém? E já lançando aqui também, né, Juninho? Qual o endereço? Aí eu vou deixar você falar o endereço da sua casa e como vai ser o encontro lá também, uma roda de partilha que vai acontecer lá. Então, a gente vai estar colocando a data aí, mas lá na próxima Estrada Turística do Jaraguá, na rua José Coronel Venâncios, dia do número 200, casa 16. Vai começar uma roda de partilha lá também, o mesmo formato que vai ser aqui, vai ser lá. Se tiver alguém mais próximo aí desse endereço, da Estrada Turística do Jaraguá, nos procura para ter mais informação aí. Beleza? A gente vai vincular isso aqui nas nossas redes sociais. Amém, Gordão? Ainda bem que ele sabe o caminho, né? Que se ele tivesse que jogar no Waze, tava lascado. Meus irmãos, Deus abençoe. Foi uma honra ter vocês aqui. Para mim é sempre uma alegria estar com vocês. Vocês estão ligados. Marquinhos nem se fala. Mandar um abraço para Jaque aí, para Esther. Sou Quebrada, para minha esposa, meu filho, minha filha, minha sogra preferida. Tamo junto. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham sido edificados. Eu fui muito edificado nessa noite. Tivemos, como o Marquinho falou, alguns imprevistos aqui que acabaram mudando o caminho,
mas a gente sempre entende que é da forma que o Senhor quer. Tínhamos que esperar aí para o Jé chegar, né, para ter essa entrevista mais dinâmica. Glória a Deus, irmão, obrigado. Irmãos, a gente vai jogar esse vídeo no YouTube, por favor, vai lá, Sou Quebrado Oficial, dá um like lá, se inscreve no canal, porque o nosso trabalho é missionário, nosso trabalho é evangelístico. Conheça as nossas músicas, conheçam os nossos trabalhos. Os irmãos aqui me chamam de gordão, porque é um carinho entre irmãos aqui. Às vezes as pessoas, elas não entendem, falam, pô, chama o pastor pelo apelido. Pode chamar, irmão, porque aqui a gente é tudo uma família e a gente vai estar todo mundo junto lá no céu. Uma mensagem, não percam a esperança, irmão. Nunca perca a esperança, ok? Porque Jesus é a esperança. E lembre-se, o nosso slogan desse tudo aqui, porque só Deus conserta a alma quebrada. Deixando um versículo, 1 Coríntios 15, 58, sejam firmes e constantes, sempre abundantes do Senhor, porque o seu trabalho não é vão no Senhor. Deus abençoe a todos, foi uma honra, até a próxima. Glória a Deus.